Estamos começando o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. Para evitar uma grande confusão legal, o Supremo Tribunal Federal reavaliou, no dia 8 de março passado, a decisão que anulou a lei que criou o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, questão de ordem levantada pela Advocacia Geral da União. Mostrou que essa decisão abriria caminho para 500 leis aprovadas no mesmo modelo fossem questionadas judicialmente, criando insegurança jurídica e a impossibilidade de reapreciação da matéria, em tempo hábil pelo Poder Legislativo. Para falar do tema, convidamos os deputados Paulderney Avelino, do DEM do Amazonas, e Dr. Biali, do PSB de São Paulo. Deputado Paulderney Avelino, como é que o senhor vê a confusão jurídica que isso poderia criar no Brasil? Ou poderá criar no Brasil? Em primeiro lugar, eu vejo que, em boa hora, o Supremo Tribunal Federal coloca as coisas nos seus devidos lugares. O artigo 62 da Constituição, no seu parágrafo 9º, e aqui eu trouxe a Constituição, este artigo, eu fui o relator em 2001 e realmente causou muita polêmica entre o Executivo e o Legislativo, porque na época, nós mesmo, sendo da base do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, nós fizemos uma emenda constitucional e aprovamos essa emenda constitucional que o Fernando Henrique dizia que o país seria ingovernável a partir da promulgação dessa emenda constitucional. Criou-se realmente um clima muito forte entre o Executivo e o Legislativo. E, a bem da verdade, o tempo foi passando, nós criamos para dar força ao Legislativo, a bem da verdade. É um clima de conflito. Isso, mas criamos, diga-se de passagem, aprovamos essa emenda constitucional para dar força, mais força ao Legislativo. Por quê? As medidas provisórias, até então, eram editadas e reeditadas indefinidamente. Não havia necessidade de aprovação dessas medidas provisórias, melhor dizendo, e as redições iam a 30, 40, 50, 60... Não havia prazo para apreciação. Não havia prazo, exatamente. Então, nós estabelecemos prazos. Em 45 dias, a medida provisória começa a trancar a pauta e a comissão que está aqui no artigo 9º do parágrafo 62, que diz o seguinte, parágrafo 9º, caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Essas medidas provisórias, meu caro Tarcísio, caro doutor Biali, elas, quando chegam no Congresso Nacional, elas entram pela Câmara dos Deputados. Mas se cria no Congresso, e é lá no Senado, que se cria a comissão para que se dê o parecer. Aí o presidente da Câmara nomeia os deputados, os líderes vão nomeando os deputados, cada representante, o Senado a mesma coisa. Então cria-se essa comissão que se reuniria no Senado Federal. Ocorre que isso tudo é para inglês ver. Isso só acontece na formalidade, no papel. Na realidade, as comissões nunca se reuniram, nunca saiu um parecer. Então, a partir de agora, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, nós estamos, inclusive, já com pareceres e pedindo mais pareceres dos nossos juristas sobre o efetivo papel desta comissão. O que nós vamos fazer? Vamos fazer admissibilidade? Vamos analisar o mérito
destas medidas provisórias, então, a partir da medida provisória 560 ou 561, nós já estaremos reunidos numa das salas das comissões do Senado Federal, reunidos deputados e senadores para analisarmos essas questões. Mas quando formos para essas reuniões, nós já vamos sabendo o que nós deveremos fazer. Ou seja, vamos analisar a admissibilidade, se a medida provisória ela é constitucional ou é inconstitucional, como várias e várias medidas provisórias que o Executivo edita, elas são inconstitucionais. Elas recebem parecer pela constitucionalidade quando não são constitucionais. E nós reclamamos muitas das vezes, e muitas das vezes vamos ao Supremo Tribunal Federal reclamar dessas inconstitucionalidades. Agora, eu acho que as coisas vão entrar no seu devido lugar e vamos exigir que a norma constitucional seja cumprida. Doutor Biali, como é que o senhor vê essa questão das medidas provisórias e o papel que o Congresso tem nesse processo? Bom, só no Brasil, para acontecer uma coisa dessa que o Paulo Deney está relatando. Nós temos um ato constitucional aprovado e que nunca foi executado, que nunca foi cumprido. Eu fui nomeado 2 vezes por uma dessas comissões mistas. Eu fui lá e todas as 2 vezes houve surpresa dos funcionários que ficam lá sentados esperando, dizendo, não, mas isso aqui não reúne, não. Doutor, o senhor pode, não vai aparecer ninguém. Eu fiquei sentado esperando que aparecesse outro. Era apenas uma formalidade. Uma formalidade. Isso é um absurdo. Isso aí é exatamente o retrato daquilo que está acontecendo hoje aqui no Congresso. Porque diminui o poder legislativo. Diminui o poder legislativo. Isso dá ao presidente do Congresso Nacional e aos líderes, que hoje são os problemas do Legislativo. Hoje o problema do Legislativo, Paulo, está nas lideranças. As lideranças que avocaram para si todo o poder. Bom, se é para funcionar com 22, 23 deputados que dizem o que tem que ser feito ou não, e ditadores de 2 em 2 anos... Colégio de líderes, né? Colégio de líderes e ditadores de 2 em 2 anos que vão presidir a Câmara. Então, vamos encerrar isso, vamos economizar para o país, vamos diminuir o número de deputados, ficamos só com os 22 e pronto, encerramos isso. Agora, se o povo quer ter representatividade, quer eleger seus deputados e quer que aqui eles exerçam o seu papel, vamos cumprir a Constituição. A Constituição nossa é muito boa. Ela vem tentando, ela foi muito bem pensada pelos constituintes e as emendas que foram feitas foram para adequar alguns setores que se mostraram errados. Por exemplo, o Odairney disse, e nós temos ainda medidas provisórias em vigor da época anterior a essa de 2001 que ainda não foram votadas. Estão no limbo. E são tidas e válidas como leis, como se votadas tivessem sido. E não foram votadas. Isso realmente é uma questão muito importante. Agora, o que eu acho grave, Tarcísio e doutor Biali, é que, além de não fazermos um parecer prévio sobre as medidas provisórias... Em relação à urgência e relevância? Com relação à urgência e relevância, as questões essa tal de admissibilidade, que é a relevância e a urgência. Quantas coisas ela é constitucional, ela atende aos pressupostos. Então, tem outra coisa grave. O doutor Biali sabe. Muitas das vezes o parecer, quando a medida provisória já está trancando a pauta, não está pronto. Não está pronto. E muitas das vezes... Ele é feito na hora da votação. O relator, ele ainda está negociando quando a sessão já está andando, pauta trancada. Muitas das vezes o relator pede prazo, porque também é constitucional pedir prazo, regimental pedir prazo por 24 horas. E muitas das vezes o plenário não toma conhecimento, e isso é grave, sobre o que está sendo tratado no relatório está sendo votado. De um parecer que ninguém tomou conhecimento. Quantas vezes a gente vai para a tribuna pedir para suspender? Todas as vezes o relatório não está pronto. O relatório tem que ser entregue antes. Isso aí é um mal do nosso legislativo. Ou o nosso legislativo toma jeito, melhora, ou nós estamos com risco, na minha opinião, de democracia. Porque o que está acontecendo é que há uma ditadura que se renova no executivo de 4 em 4 anos,
no Legislativo de 2 em 2 anos, na troca das presidências da Casa. Se você me permite, eu vou fazer uma crítica aos deputados. Se isso existe, é porque a expressiva maioria dos deputados, eles deixam que isso aconteça. Se omitem e, quando votam, votam de qualquer jeito. Muitas das vezes, e eu vou dizer aqui, sem nenhum medo de dizer o que eu estou dizendo, votam sem saber o que estão votando. É o cúmulo. Muitas das vezes, nós que pedimos para que a leitura seja feita palavra por palavra, é porque nós queremos conhecer o inteiro teor do que está escrito no parecer que o plenário, que sequer foi distribuído para o plenário. E aí nós temos que conhecer um relatório que vai ser lei, será transformado em lei, sem nós tomarmos prévio conhecimento. Nós tivemos um problema recente com o deputado Glauber Rocha, que ficou muito claro como é que funciona essa casa. O deputado Glauber Rocha tinha participado durante o ano passado de uma comissão especial que estudou o problema das catástrofes ambientais que estão acontecendo no país. Ele foi o relator. A comissão debateu, andou aí o Brasil todo durante um ano e fizeram um belo trabalho e apresentaram esse relatório. Veio uma medida provisória para tratar deste assunto. Não havia ingerência de outros assuntos dentro daquela mesma medida, que é uma outra coisa que a gente pode discutir, porque funciona para alguns casos, não funciona para outros casos. Mas vinha essa medida provisória. O que ele fez? Ele, aproveitando a experiência e o conhecimento da comissão, colocou no seu relatório o que passou a ser um novo projeto de lei, né? Tudo aquilo que era considerado importante para uma prevenção dos acidentes ambientais que poderiam acontecer. Quando ele apresentou esse relatório ao plenário, que ele começou a ler, foi dito a ele claramente por técnicos do Executivo, quando a gente fala assim, pelo governo, o governo é segundo e terceiro escalão que conversa com a gente aqui. Então, o técnico diz, olha, a ele foi dito, não deu tempo de ler para analisar, então nós temos que aprovar a medida provisória como ela veio da origem. Bom, se é para aprovar só como veio, então para que votar no Congresso? Rejeitá-la ou aceitá-la como está? Isso não está certo. O Congresso, a Câmara dos Deputados, tem a responsabilidade de colocar a opinião do povo naquela medida provisória. O que o povo pensa e quer daquilo. E o Executivo, na sua função de executar, tem que argumentar e fazer um acordo. Não está acontecendo isso. Tem que participar. Tem que introduzir modificações se considerar necessário. Lógico, é para isso que existe a casa. Não precisa fazer modificações, porque a emenda constitucional que está em vigor, a emenda 62, prevê tudo isso. Ela dá mais força ao Congresso Nacional, porque o Executivo fica com uma força imensurável com relação à medida provisória. A emenda 62, que está aqui na Constituição, ela não precisa ser modificada se seguir os trâmites que estão previstos aqui. Agora, o doutor Biali realmente trouxe um exemplo recente. O deputado Glauber Rocha criou um impasse que levou a sessão, ao fim da sessão, e levou para a semana seguinte as negociações e ali um relatório extremamente bem elaborado, fez o que precisava ser feito, é a minha homenagem a esse jovem representante do Rio de Janeiro, fez o que precisava ser feito, como o doutor Biali disse, trabalhou por mais de um ano numa comissão feita por deputados para examinar as catástrofes que estavam acontecendo e fez um libelo, fez um tratado sobre como se deve prevenir as catástrofes e, como relator dessa medida provisória, colocou esta nova lei, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados, que vai beneficiar milhões de pessoas que sofrem anualmente, sazonalmente, com essas catástrofes que acontecem, com enchente, com chuva. Catástrofes naturais. As catástrofes naturais. Então, isso foi emblemático. Esse exemplo é emblemático. O pior não foi isso. Ele quis ler o relatório como um todo. Sabe como foi entendido? Que estava tendo obstrução. Na verdade, ele queria apresentar o relatório dele para a Câmara.
E foi entendido que estava tendo obstrução. Não, faça somente um resumo. É verdade. Quer dizer, ora, não é isso, gente. Nós somos deputados, nós temos responsabilidade. Eu não quero a responsabilidade para o indivíduo, pelo médico, doutor Biali, Marco Aurélio Biali. Eu quero pelo deputado que aqui está representando os milhares de votos que teve em São Paulo, como podem ir no Amazonas. Então, é isso que nós queremos. Nós queremos nos sentir com o direito de representar aqueles que nos elegeram. Isso não está acontecendo na Câmara dos Deputados. É isso que eu estou... E, olha, é inadmissível. Está chegando no limite que nós não vamos mais aceitar isso. Hoje, nós temos um problema no PSB. O Glauber é do PSB, que nós estávamos citando. PSB, que é da base, sempre foi aliado do governo. Concordamos com as medidas que o governo tomou. Nós sempre participamos dessas medidas. O partido está muito bem com o governo, mas os deputados do PSB não estão bem com o governo. Hoje há uma diferença entre o partido e os deputados. Os deputados, nós temos um maior respeito pelo Eduardo Campos, nosso presidente. Queremos que o Eduardo, e vemos no Eduardo um potencial enorme para o futuro aqui no nosso país. É um político inteligente, quadro preparado, qualificado, né? Tem feito um governo de Pernambuco excelente. Mas é preciso lembrar que o papel do deputado aqui nessa casa não está sendo cumprido. Está certo, Valdeirei. Nós somos responsáveis. Por que nós somos responsáveis? Porque nós não exercemos o nosso papel como deveríamos exercer. Só que há um limite para tudo. A maioria, naturalmente. Eu digo nós no sentido eu tenho certeza que aqui, eu sempre digo isso, há um número de pessoas que realmente não querem fazer absolutamente nada entre os deputados. Há um outro número que querem fazer muito entre os deputados. E há um outro número que fica no meio, que é o grande número dos deputados. Que quer fazer alguma coisa e não pode. Não pode, não vai dar valsa, como diria na minha região. Quer dizer, então nós precisamos mudar isso. Isso é inadmissível que continue. Eu acho que essa Câmara chegou no seu limite. Se eu conheço bem a Câmara, eu já estou aqui há 5 anos, e eu já penso conhecer bem, a insatisfação é geral. Eu fiz um pronunciamento há pouco no plenário da Câmara e fui aplaudido porque disse isso que eu estou falando. Ou vamos parar com isso, gente. Tem que mudar. Agora, eu, que sou um deputado relativamente novo, chego e faço esse meu depoimento, explico essa situação e sou aplaudido. Naturalmente, é porque isso é um sentimento geral da casa. Mas eu acho que sentimento predominante entre na maioria dos deputados. Mas se houvesse uma consciência, Tarcísio, de que um deputado, conforme as suas prerrogativas, eu faço questão de estar aqui mostrando a Constituição o tempo todo, porque está tudo aqui no livrinho. O que é ser um deputado federal? Quais as prerrogativas que nós temos? Nós, institucionalmente, valemos muito, vale muito, desde que o deputado, a instituição se valorize. Ele diz, não, eu não estou aqui simplesmente para negociar, tratar de emendas de orçamento. Eu não estou aqui simplesmente para baixar a cabeça e dizer sim a tudo que o Executivo manda. Nós temos prerrogativas constitucionais para analisarmos os projetos, votarmos as leis do Brasil. Nós temos, inclusive, as que vêm do Poder Judiciário. Nós precisamos cuidar disso com mais responsabilidade. Eu não me canso de chamar a atenção dessas questões que vai apequenando cada vez mais o nosso poder legislativo, que é o poder que faz as leis, que o executivo tem que obedecer e que o judiciário tem que se ater para fazer os julgamentos. Valdernei, mas você há de convir comigo. Não só faz as leis, como tem a obrigação de fiscalizar o poder executivo. Também. Mas, Tarcísio... E é a oposição que deve exercer esse papel. Oposição não, todos nós. A oposição, sim, mas a oposição sim. Principalmente. Sim. Eu, modéstia à parte, tento fazer, tento cumprir o meu papel da melhor forma que posso. E tenho feito isso ao longo dos meus mandatos. A experiência já me diz o seguinte, se você não fizer, se o parlamentar não fizer as coisas não exercer as suas prerrogativas, você não será respeitado. Mas, Tarcísio, Valdernei,
Na verdade, o que acontece é que, na distorção dos poderes no Brasil, o Executivo ficou muito forte. Todo o sucesso ou insucesso do governo é atribuído ao Executivo. Você vê o sucesso do governo Lula. Indiscutível que houve um sucesso do governo Lula. Quem disser isso está errado. Houve sucesso do governo Lula. Com absoluta aquiescência da Câmara dos Deputados. Os deputados votaram favoravelmente, apoiaram todas, principalmente o segundo mandato do governo Lula. O que aconteceu no segundo mandato do governo Lula? Na renovação dos mandatos dos deputados, houve uma renovação enorme. Não houve reconhecimento nenhum do Legislativo como um dos colaboradores e executores do projeto do Lula que deu certo. Do projeto do Lula que deu certo. Então, o que nós temos hoje é uma distorção de poder. E quando você diz os deputados não fazem, mas você sabe, você foi da situação no Fernando Henrique e escutou dele que era ingovernável, a governabilidade era importante. Quando vocês montaram essas comissões mistas, vocês já cometeram, na minha opinião, um engano. Vocês colocaram 12 senadores e 12 deputados. Não é isso que está na Constituição? 12 e 12. Ora, reunir 12 senadores, senador é peça rara. Nós temos 513 deputados, 87 senadores, né? Não é isso? 87? Tem que haver o equilíbrio, tem que haver o equilíbrio, tem que haver a paridade exatamente, que é para que o Senado não se sinta, não diga que tem menos voz do que a Câmara. Foi essa a intenção. Mas a proporcionalidade Não, a proporcionalidade nesse caso não pesa. O que pesa é que nesta comissão nós fizemos questão de dizer: o Senado tem peso igual à Câmara para análise da medida provisória. Ponto. Mas aí, o que aconteceu? Nunca existiu as comissões mistas. Fernando Henrique não fez, Lula São não 81 fez. senadores, né? Eu só queria dizer o seguinte: se o Supremo, de acordo com o meu entendimento, chegasse à conclusão de que todas as leis, as 500 leis que foram votadas, seriam inconstitucionais, não ia ter problema nenhum. Sabe por quê? Nós temos a prerrogativa aqui, constitucional inclusive, de elaborarmos projetos de decreto legislativo convalidando os atos que aquelas leis, elas tiveram efeito. O efeito delas, nós poderíamos convalidar com um projeto de decreto legislativo. Depois, podia-se votar novas leis, mas aquelas não teriam nenhum problema. Aquelas não teriam nenhum problema. Nós poderíamos convalidá-las, como podemos convalidar a que o Supremo derrubou, do Instituto Chico Mendes. Convalidar ou não, se nós entendermos. O Supremo aceitou, voltou a valer. Pois é, mas poderíamos convalidar. O objeto da análise foi a do Instituto Chico Mendes. Então, nós poderíamos convalidá-la. E o Supremo chegou a sugerir que o Congresso Nacional votasse uma lei naquele sentido. Não precisaria sim, mas poderíamos fazer isso com vagar. Poderíamos convalidá-las todas simplesmente com decreto legislativo. Que é a maneira que nós fazemos quando a medida provisória perde eficácia. 120 dias depois perdeu a eficácia, não foi votada nem na Câmara nem no Senado, nós temos que votar um projeto de decreto legislativo convalidando os efeitos que aquela medida provisória gerou enquanto funcionou como lei. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. O senhor quer dizer alguma coisa, doutor Biali? Não, só dizer que tudo isso está acontecendo é muito bom. Mas lembrar que, na minha opinião, o Supremo cometeu um erro ao aceitar que essa exigência seja apenas daqui para frente. Como é que uma Constituição pode valer daqui para frente porque o Supremo decidiu? Olha, desculpa, o Supremo quis resolver um problema legal, que poderia ser resolvido de outra forma, como você falou, mas cometeu um erro. E eu hoje aqui estou me desculpando com todos, porque eu estou crítico. Porque eu estou muito crítico, porque eu já não aceito mais as coisas como que são. Não, continue, não se desculpe não, exerça a sua função, exerça as suas prerrogativas, não se desculpe. Você está aqui exatamente para criticar, para fiscalizar e para fazer o que tiver que ser feito. Bom, nosso tempo está esgotado. Muito obrigado pela presença aqui dos deputados Valdernei Avelino, do DEM do Amazonas, e doutor Biali, do PSB de São Paulo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.